O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É impressionante quando nós lemos atentamente esse trecho do Evangelho de Mateus e percebemos que as recomendações que Jesus Cristo dá para aquele jovem são todas relacionadas ao convívio que nós temos uns com os outros. Vocês prestaram atenção, como eu também estava atento. E é impressionante como nosso Senhor Jesus Cristo, quando diz os mandamentos que ele deve observar: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. E aí o rapaz responde assim: mas eu observo tudo isso. E aí Jesus entra com o ponto principal, que era o que faltava. E o que é que faltava? Os mandamentos da lei de Deus, eles nos ensinam a amar a Deus e amar o próximo. O rapaz tinha uma boa convivência com o próximo. Ele observava todos aqueles mandamentos. Ele nunca tinha matado, ele nunca tinha roubado, ele honrava o pai e a mãe, ele não levantava falso testemunho de ninguém, ele não cometeu adultério. Ele viveu todos aqueles mandamentos, porém faltava uma coisa: ele não conseguia ter aquele amor que Deus espera que nós tenhamos por Ele. E esse foi o ponto que Jesus Cristo foi pouco a pouco esclarecendo para ele. E esclareceu da maneira mais difícil. Se queres ser perfeito, vai, te desapega de tudo que tu tens. O desapego, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui e acolá, algumas pessoas olham para isso e dizem assim: mas então, como é? Como é que eu faço para poder ir adiante na minha vida com o meu projeto, com o desejo de passar num concurso ou de terminar uma faculdade e montar
uma empresa para poder ter uma vida digna, ganhar meu dinheiro com honestidade, ter uma certa comodidade, viver bem e tal. Como é? Aquilo que a palavra de Deus nos ensina é que nós devemos viver desapegados. Esse é o ponto principal. Nós não podemos deixar que coisas materiais nos afastem de Deus. Esse é o ponto. E é um desafio para mim e para cada um de vocês. É um desafio para nós que vivemos nesse mundo, meus irmãos e minhas irmãs. O apego. Nós estamos no mês vocacional. Semana passada, nós estávamos celebrando a Semana da Família, Semana Nacional da Família. Se nós observarmos, seja qual for a escolha que nós fizermos, toda escolha que nós fizermos para servir a Deus tem como ponto de partida o desapego. Essa libertação que nós temos que alcançar dentro de nós. Nós temos que ser livres. Aquilo que Jesus Cristo ensina para o jovem que se aproxima dele é que ele precisa se libertar daquilo que o impede de crescer. E o jovem vai embora muito triste. Por quê? Porque ele era muito rico. Mas nós podíamos até mudar essa palavra muito rico para muito apegado. Ele era apegado demais. Interessante, nós já ouvimos certamente muitas vezes esse trecho do Evangelho de Mateus. Porém, hoje o Senhor quer nos chamar a atenção para isso. Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Interessante, Jesus poderia ter começado assim. Quando o jovem perguntou: o que devo fazer de bom para ganhar a vida eterna? Jesus Cristo poderia ter começado: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não. A resposta de nosso Senhor Jesus Cristo, ela vai primeiro para aquilo que o jovem já fazia e ele sabia muito bem. Sendo Deus, ele conhece o íntimo de cada um que se aproxima dele. O homem perguntou: quais os mandamentos? E Jesus respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu já tenho feito tudo isso, Senhor. O que ainda me falta? E aí Jesus toca no ponto principal. Para amar a Deus, nós temos que renunciar a todas as outras coisas. E nos lembramos imediatamente daquele outro momento em que Jesus diz: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Se queres ser meu discípulo, deixa tudo e me segue. Essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, elas devem ser acolhidas por nós como um convite para colocarmos o Senhor cada vez mais em primeiro lugar em nossas vidas. Ele tem que ocupar o primeiro lugar. Se ele não ocupar o primeiro lugar, todas as outras coisas vão perdendo o significado. Por que que às vezes nós nos deparamos com pessoas que poderiam se sentir realizadas e não estão realizadas? Porque falta o tudo, e o tudo é Deus. E de que maneira nós podemos alcançar essa aproximação com o tudo? Através dos meios espirituais que nós dispomos. O primeiro é a oração. É preciso rezar. Se nós alcançarmos a graça de rezar a todo momento, meus irmãos e minhas irmãs, nós sentiremos a presença de Deus cada vez mais próxima, porque Ele está próximo. Só que às vezes nós estamos tão distraídos, tão distantes, que não percebemos a presença de Deus. Se nós ouvirmos a Sua palavra
se nós acolhermos o Evangelho cada dia como quem acolhe o pão para poder alimentar-se, nós teremos uma força espiritual imensa para não nos apegarmos às coisas materiais. Alguém diria, mas é viver de maneira desleixada? Não, é dar para cada coisa o seu justo valor. Nós não podemos antepor nada a Deus. O problema do ser humano é que quase sempre nós colocamos os nossos interesses na frente do nosso relacionamento com Deus. Em primeiro lugar, os meus interesses pessoais, depois o resto. É esse o problema. Para que nós cresçamos e nos tornemos adultos na fé, nós precisamos alcançar essa liberdade, a liberdade interior. É uma liberdade maravilhosa que é acessível a todos e que deve ser conquistada cada dia. Alguém diz assim, mas eu me canso todo dia. Digo, não. Não deve ser um cansaço, deve ser um prazer para nós. Da hora que nos levantamos até a hora de deitar novamente, que nós tenhamos a força para fazer o nosso progresso espiritual. Ler o Evangelho do dia, meditar a Palavra de Deus, fazer nossas orações, participar da Santa Missa, receber a Santa Eucaristia, poder sentir a presença de Deus no dia a dia, nas coisas que acontecem. Hoje nós olhamos com uma preocupação muito grande para um fenômeno que assusta: a diminuição das vocações para a vida sacerdotal e religiosa. São poucos os jovens que sentem o desejo de consagrar-se a Deus. Mas nós acompanhamos isso observando uma outra coisa mais preocupante ainda, que é intimamente ligada a isso: o distanciamento das famílias de Deus. Como as famílias se distanciaram de Deus, como as pessoas tomaram um rumo completamente oposto. Quantas famílias que tinham uma tradição de igreja, onde os bisavós, os avós, os pais eram assíduos frequentadores e participantes da vida da igreja, e que hoje não participam mais de nada porque foram tomando distância. O famoso Estado laico, que é tão propagado por aí, fez com que dentro de casa não se fale mais de religião ou de Deus. Às vezes eu olho para essa declaração de Estado laico e fico dizendo, interessante. Eu sou cristão, eu frequento a igreja, mas eu sou um cidadão. O Estado tem que me reconhecer como aquilo que eu sou. Eu não sou duas coisas, eu sou uma coisa só, eu sou uma pessoa. É muita contradição, mas eu acredito que com o tempo Deus vai nos dar a graça de certas coisas serem repensadas. Agora depende muito de nós também. Nós precisamos revalorizar dentro da nossa casa a presença de Deus. Um momento de oração em família. Por mais difícil que seja, alguém ache impossível que eu consiga reunir minha família para rezar. Tenta. Deus vai nos dar agora uma oportunidade maravilhosa que é o Sírio. Se no dia do almoço do Sírio você convida todo mundo que está em casa para se dar as mãos e rezar um Pai Nosso juntos, é o início. Na outra semana marca de novo. Nós temos um privilégio que nos foi dado por Deus, que é todos os anos poder renovar a nossa fé através desse grande e maravilhoso evento que congrega todos. E se nós nos esforçarmos, nós podemos trazer Deus de volta para o seio da nossa família. Vamos trazer.
Vamos colocar o Senhor novamente. Às vezes nós perdemos tempo com discussões sobre assuntos fúteis, quando nós poderíamos nos dar as mãos e rezar um Pai Nosso com muita devoção, pedindo ao Senhor pelo bem da nossa família. E hoje, meus irmãos e minhas irmãs, sem dúvida alguma, o que mais falta no meio do nosso povo, das nossas famílias, é oração. Falta a presença de Deus no nosso meio. Onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estarei com eles. Seria a coisa mais bonita que nós começássemos a rezar dentro de casa e pouco a pouco começássemos a envolver todo o pessoal que está ali. Alguém, por rebeldia, pode não querer, mas depois volta. O importante é começar. E nós temos que começar. Tenhamos a coragem de desapegar um pouco, de nos desapegarmos de todas essas coisas que estão desviando o nosso caminho e olhemos para Deus e façamos de Deus realmente, demos a Deus aquilo que é dele, que é o centro da nossa vida. Tudo aquilo que nós somos e temos é graça dele. Então reconheçamos essa maravilhosa presença e façamos com que ele seja cada vez mais acolhido, principalmente dentro de nossas casas. Não sejamos tão medíocres como aquele jovem que preferiu ir embora, ao invés de ficar aos pés de Jesus e dizer: Senhor, eu ainda não tive coragem, mas vou ficar aqui nos teus pés, escutar mais um pouquinho para ver se a coragem chega. Não, simplesmente se mandou, foi embora. Que não seja essa a nossa atitude, mas seja uma atitude corajosa a nossa. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.